Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos e amigas do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação. E hoje eu tenho a alegria de receber ainda aqui em Soft Open, né? No Clube da Transformação da nossa nova sede aqui em São Paulo, meu querido amigo Renato Kubli. Eu perguntei assim, será que eu vou arriscar falar Kublikovski? Kublikovski, mas Kubli tá ótimo, perfeito. É maravilhoso estar aqui, Tocho. Incrível estar fazendo parte desse Soft Opening. Eu acho que tudo tem que ser soft, né? A gente tem que achar o caminho soft. Então, prazer estar aqui. Vamos no soft, como eu acabei de falar, vamos desfrutar. É isso aí. Esse é o nosso propósito aqui, meu amigo. Sucesso consciente passa por a gente desfrutar. Desfrutar não só da chegada, mas desfrutar do caminho, né? Exato. E hoje eu tô inspirado, amigo. Hoje eu tô com energia alta aqui, feliz em te receber aqui, pra gente poder entregar aí, né? Aquilo que a gente tiver que entregar, né? E soltar. Aqui a gente não faz roteiros muito programados, a gente não fica combinando muita coisa aí com o convidado, nada disso. Tudo flui naturalmente, é uma alegria grande te receber aqui, assim como foi uma alegria poder te conhecer, né? E eu sinto da gente começar por aí, né? Foi muito legal porque a gente se conheceu fazendo a formação de Zen Counseling, né? Até encontrei o livro aqui do nosso querido amigo Svagito. E foi muito bacana ali que a nossa conexão, ela não foi de muitas horas de conversa, né? Mas já conectou alguma coisa ali. O que você lembra desse dia aí, desse momento? Nossa, o que eu lembro desse momento? Eu lembro de ter gostado bastante de você, porque a gente não tinha nem tempo útil, nem hábil, para se conectar muitas horas, porque o treinamento foi realmente muito intenso, né? E o Svagito é um alemão bravo, gente. Bravo. Mas eu uso muito o que eu aprendi, assim, gosto muito, né? Foi dentro de todos esses cursos, formações que eu fiz, o do Svagito foi uma das epifanias ali, né? De falando aquela coisa que meio clichê do Osho, que é faça o que faz o teu coração vibrar, né? E vai nessa. E ali eu tive isso corporalmente, né? Com a inspiração que o Svagito é. Você trouxe assim que hoje você está inspirado e tem três Is que eu acho maravilhosos para a gente fazer qualquer coisa, que trazem para a gente uma qualidade de jogo, de brincadeira, né? Aquela brincadeira que é a brincadeira saudável, a brincadeira de construção. Uma inspiração, a gente tem que estar inspirado e tem que ter referências para se inspirar. A outra é imaginação. A imagem que vem na cabeça, a gente poder ampliar essa e colocar em ação. E que pode ser aqui nessa conversa que a gente já imaginou e a gente está colocando em ação. E a última é o improviso, né? Inspiração, imaginação e improviso. São essas três coisas que fazem a brincadeira acontecer. E elas são fluídas e vão acontecendo. Então vamos improvisar algo que nos inspire, imaginando novas possibilidades, né? Meu amigo, eu tô aqui radiante. Eu tô até arrepiado, porque primeiro que eu fiquei feliz agora que nos primeiros podcasts que eu gravei, os convidados falavam coisas que eu queria ter anotado, sabe? Uhum. E eu não anotava, porque eu não tinha caneta, tinha papel. Aí eu falei, gente, mas peraí, mas o podcast é meu, eu posso fazer o que eu quiser, né? Falei, pronto, e é nosso, na verdade. Então hoje eu sempre separo um papelzinho aqui com algumas anotações que eu tenho prévias e o outro para eu poder anotar as coisas que eu vou aprendendo com meus convidados que vêm aqui. E vocês já viram o nível aí, né, gente? O nível é altíssimo aqui. E me vem o seguinte, meu irmão. Primeiro, o que as empresas fizeram com as pessoas e o que as próprias pessoas fizeram com a própria vida, muitas vezes foi o contrário desses três Is, né? Eu vejo que hoje a gente tem tanto problema de saúde mental, e eu queria tocar nesse ponto depois aqui também com você, porque as pessoas foram talvez condicionadas para fazer o contrário, para não usar a inspiração e para ter a padronização, né? Para não usar a imaginação, muito menos, e sim seguir regras, né? Tá ali na disciplina, ter uma avaliação de desempenho e improviso, nem se fala, tem que ter planejamento, tem que cumprir o planejamento, uma reunião tem que ter uma ata, tem que ser tudo muito chato, né? E o trabalho que eu venho fazendo nos últimos 30 anos aí nas empresas, exatamente de deixar mais legal, deixar mais divertido isso. Como é que você vê esse meu comentário aí? Então, antes de tudo, eu tô agora tomando muito cuidado para falar as pessoas, o mercado, porque
Eu acho que, na verdade, é tudo muito individual. E eu vou explicar por quê. O individual, isso quer dizer assim, não de responsabilidade única de cada indivíduo, mas como comunidade. Existe uma coisa fisiológica nossa, o tal do sistema nervoso autônomo, que está na teoria polivagal e tal. A gente só consegue imaginar, brincar, se inspirar. A gente só consegue improvisar se a gente está com uma ativação do sistema nervoso parasimpático ventral, que é aquele do de boa, que a gente provavelmente agora está começando a ativar. Se ele não está ativado, se ele está no simpático ou no parasimpático dorsal ali, né, que é o do congelamento, ou é luta ou fuga ou congelamento, a gente não consegue brincar, a gente não consegue improvisar, a gente não consegue ter novas... a gente consegue sobreviver. A criatividade está em tá de boa. Tá de boa é condição sine qua non para a criatividade. Agora, o que acontece é que existe essa necessidade de sobreviver, né, que todos temos. Então pode se confundir. Sobreviver às vezes é conseguir um prato de comida, às vezes sobreviver é conseguir ter a vida que quer, mas esse insucesso nessa sobrevivência necessária ativa um sistema nervoso que não é adequado. Então o que acontece é que somos todos ativados e a gente precisa cultivar pequenos espaços que a gente possa ficar de boa para poder cultivar esses 3 Is, o tal do playfulness, né? A brincadeira, para olhar e ampliar as possibilidades para não viver dentro dessa reação fisiológica que a gente tem perante essa sociedade que se apresenta e se constrói atualmente. Então, eu acho que é esse espaço de como a gente consegue, em comunidade, e a comunidade é a coisa mais importante, o que mais traz segurança para qualquer ser é comunidade, principalmente nós, seres humanos, né? Somos descendentes dos macaquinhos mais comunitários, mais gregários possíveis. Então, como que a gente consegue trazer isso, mesmo que seja minimamente, para poder relaxar, para poder abrir espaço para inspiração, imaginação, improviso? E isso que está não é nem pensar fora da caixa, né? É entender que a caixa não existe, mas é você ter novas possibilidades, abrir, ampliar, divergir do que é o pensamento que vai sempre pro vamos sobreviver, vamos ganhar mais, tem que, né? Não é só comprar uma carne para fazer um churrasco, tem que ser a picanha top do mundo. E quando pega a picanha top do mundo, não, agora tem que ser a lagosta. E depois da lagosta, aí tem que ser a lagosta folhada a ouro. Né? Então, sair um pouco dessa e, tá bom, eu tenho um colchão duro. Como que eu uso... como eu uso a minha habilidade para fazer desse colchão duro a melhor carne que eu tenho nesse momento? E talvez eu possa até trazer consciência. Será que realmente eu preciso comer essa carne? Ou tem outras opções, né, que eu possa trazer? E, amigo, eu gosto muito de sempre conversar com você. Né? As nossas conversas aí já dariam bons podcasts, né? Inclusive, te apresentando aqui formalmente, para as pessoas poderem te conhecer... Né, gente, ele mandou aqui uma bio aqui, mandou uma versão resumidíssima. Ó, manja só a versão resumidíssima dele. Renato Kubli é um buscador nato, movido pela consciência, liberdade e criatividade. Com formação em arquitetura e uma longa jornada como diretor de criação, ele canalizou sua paixão para o autoconhecimento. Hoje é facilitador de meditação, criador da meditação criativa e psicoterapeuta corporal, guiando pessoas em suas jornadas. Renato compartilha suas reflexões no podcast Manual do Buscador Perdido e através do Criativamente, um hub de desenvolvimento humano. Meu Deus, é muita coisa boa aqui, é muita coisa boa para falar. Mas eu queria te perguntar, Renato, a pergunta que eu faço para todos os convidados aqui. O que significa o sucesso consciente para você? Uau! Tô aqui pensando se eu divido para conquistar ou se a gente fala vamos falar do sucesso consciente, como eu entendo esse... Eu acho que consciente é estar o mais a par da realidade possível. É de estar na realidade nua e crua, do jeito que ela é. Essa que é a consciência. E eu acho que sucesso é uma palavra mais bonita para uma outra palavra que eu gosto muito, que é coerência. A coerência quer dizer, eu tenho uma energia, eu tenho um vetor que me traz possibilidades, que me traz força, que me traz direção, que me traz algo que eu
queira ou tenho que fazer, que pode ser tomar um café com um amigo, né? Não precisa ser nada muito sofisticado. E essa coerência quer dizer que essa força que vem, ela consegue, interagindo com uma força externa das resistências que a gente tem, qualquer uma que for, quero tomar um café com um amigo, mas pô, você está morando em Floripa, eu tenho que pegar um avião até lá, isso é uma resistência. Mas a minha vontade supera a minha resistência e se equilibram num sucesso consciente. De eu estar... Realmente, eu preciso tomar meu café com meu amigo Tocho lá em Floripa? Sim, eu preciso. Isso é importante para mim. Isso é coerente. Eu vencer essa resistência, ir até lá e tomar esse café, sabendo que esse café é necessário para mim, não é um desejo, que nem os vaguitos, né? Vamos trazer. Que desejo é uma necessidade que enlouqueceu. A minha necessidade é me conectar com você. E eu superar a resistência a isso e conseguir ter esse café, pois é uma necessidade, isso é sucesso. E se eu acompanho de forma fluida todo este processo, entendendo que existem partes a serem superadas, existem desafios a serem superados, existem momentos a serem desfrutados, isso é o sucesso consciente, né? Você conseguir estar alinhado, fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? De uma forma que nutra, né? De uma forma que traga coerência. Coerência, eu acho que é a minha palavra da vez agora. Adorei você associar o sucesso à coerência. Né? Acho que foi o primeiro convidado que fez isso aqui. E cada um que senta aqui nessa cadeira tem uma definição diferente do que é o sucesso consciente e as definições se complementam. Né? Eu gosto muito dessa palavra também, coerência, né? Que me traz exatamente o conceito do Zen. Né? Porque o Zen, antigamente, eu achava assim, que era muito... O cara tá zen, tá tranquilo, né? Tá de boa. Pode ser isso também. Mas o Zen, para mim, ele traz a ação correta. Ou seja, qual que é a ação correta? Qual que é a ação correta a fazer? E eu vejo que a gente só tem condições de decidir a ação correta se a gente está consciente, se a gente está presente. E se a gente está com o nosso sistema parasimpático aí ativado, né? Se a gente está de boa, como você disse. Né? Por isso é que o sucesso consciente para nós aqui é muito mais do que um lugar a se alcançar. É um estilo de vida. É uma nova forma de viver. Né? E é um caminho alternativo ao sucesso tradicional, ao sucesso ortodoxo, né? Como diz meu amigo Fê, que busca só fama, dinheiro e poder. Que é um lugar onde eu vou ser feliz, talvez, o dia que eu alcançar alguma coisa. E o dia que eu alcance aquela alguma coisa, eu vou querer uma nova. Né? Como diz o nosso amigo Osho aí, né? Você sempre vai querer a próxima coisa. Sempre você vai querer a próxima coisa, né? E aí, como é que é? O desejo é uma necessidade que enlouqueceu. Eu adorei, eu não lembrar. Essa fase é do Svagito? O Svagito traz a questão do desejo. Maravilhoso. Porque lembra que ele fala que o desejo na verdade, o desejo está relacionado ao medo do abandono. Então, a gente acaba desejando porque vira um vácuo, que é um preenchimento. Então, sei lá, eu gosto de motocicleta, né? Então, eu tinha mais que uma motocicleta. Hoje eu tenho uma motocicleta. Uma motocicleta é a minha necessidade. Eu adoro, é coerente comigo, sempre foi. Agora, ter 3 não é... E assim, não é que eu tinha 3 máquinas bem interessantes e eu nunca estava satisfeito. Sempre tinha um acelerador, um motor, o remapeamento, a pintura, mudar era sempre uma peça que estava faltando. E hoje com uma só, mais simples, simplificada. Inclusive é uma moto que eu tirei coisas, né? Eu estou muito mais feliz, sabe? Então é essa coerência mesmo. E eu gosto muito. O Svagito trouxe isso muito, né? De quando a gente nota qual a diferença do desejo e da necessidade. Que o desejo, ele é aquele aspirador, né? Ele cria um vácuo, cria um cone, sugando coisas. A necessidade não. A necessidade não tem essa energia de precisar preencher alguma coisa. Tem de estar coerente com o que você quer, com o que você faz. E aí eu me lembro de uma coisa interessante também que eu aprendi com ele, que foi a questão também que quando a gente começa, uma das perguntas que eu fiz para ele, né, na nossa formação, é por que quando a gente começava a se desenvolver no campo espiritual, eu sentia que eu perdia algumas coisas. Inclusive eu tive algumas perdas financeiras também. Né? E aí ele me respondeu que a gente perde muitas vezes coisas quando a gente está se desenvolvendo espiritualmente, porque são coisas que a gente adquiriu fruto de muito esforço, que era muito desejo. Então, como foi muito desejo, como foi muito esforço, foi noite mal dormida, foi tudo, é como se aquilo ali, você não precisasse daquilo. Aquilo ali não fosse um fruto saudável mais para estar na sua vida. E aí você perde, deixa aí. Né? E tudo que eu tenho feito na minha vida também é esse movimento agora, amigo, de deixar aí aquilo que não serve mais. E tá sendo muito legal porque eu aprendi na minha vida a conquistar coisas.
né? E foi muito bom. E eu conquistei muitas coisas importantes. Mas o prazer em abrir mão, em desapegar de algumas coisas, ele é tão grande ou às vezes até maior do que de conquistar. Você fala, ok, eu conquistei, mas eu posso abrir mão disso. E sabe o que aconteceu comigo quando eu comecei a abrir mão de algumas coisas que eram muito importantes para mim? Eu comecei a ver que eu vivia muito bem sem aquilo, e exatamente o que você falou. E aí foi um exercício maravilhoso, que eu falei, olha, mas se eu desejava aquilo, se eu era feliz com aquilo, e eu abri mão e eu tô mais feliz ainda, significa que eu não sou aquilo que eu tinha. E se eu não sou aquilo, eu também não sou todas as outras coisas que eu tô identificado agora. E isso é maravilhoso. E assim, eu toquei aquela luz ali, eu falei, nossa, que coisa boa, né? Que coisa maravilhosa e que bênção que é a gente tá trazendo a consciência, né? Exato. Vou mudar aqui um pouco a ordem das coisas. Vambora, meu. O que é desenvolvimento espiritual para você, Tocho? Amigo, pergunta boa, hein? Para mim, o desenvolvimento espiritual é quando a gente começa a acessar, né, aquilo que a gente não enxerga, aquilo que a gente não vê. E a gente começa a expandir a nossa consciência, né, seja, né, através de diversas ferramentas, a meditação é uma delas, né, a respiração é outra ferramenta importante, o contato com a natureza, e a gente vai se desenvolvendo, conectando com aquilo que é invisível, conectando com a nossa fé, conectando com algo maior do que o que está aqui na terceira dimensão. Né? E a gente, eu vejo, está num momento de transição planetária mesmo, né? Para exatamente acessar, né? E viver aí essa nova realidade aí da quinta dimensão. É por aí que eu vejo. E você? Então, eu te perguntei porque eu realmente estou numa ponte, né? Que eu estou cada vez menos espiritual e cada vez mais na prática chamada espiritual, né? Boa. E quanto mais eu pratico, menos espiritual eu fico. Eu não sei o que tá me trazendo assim eu frequento tanto um terreiro de Umbanda quanto um mosteiro Zen, né? Eu tô nessa frequência, digamos assim, né? De estar presente. Mas o que eu notei é que o espiritual, a palavra, o conhecimento, o cognitivo espiritual tá me deixando com resíduos. E quando não tem, e é só a prática pura, e quando é o mistério pelo mistério. Então eu fui pro terreiro agora no sábado, né? Eu tô precisando curar algumas coisas, eu tô fazendo tudo direitinho. Tô indo no médico, tô tomando meus remédios, tô fazendo tudo certinho. Mas não custa, né? Ir para um lugar. Eu achei ótimo, porque a médium lá disse que ela não ia me curar, ela ia ajudar o capa branca, que é o médico, a achar o que eu tenho, para me curar melhor. Eu achei, não, isso faz muito sentido, né? Não tem uma falsa promessa, me ajudar, assim, é uma ajuda. Mas, como ela sabia o que eu tinha, o que aconteceu, como foi o diálogo, o que ela teve, onde ela sabia tocar, deixa o mistério ser mistério, entende? É de não gerar pensamentos a respeito disso. Sim, eu acho que é espiritual, mas ou no mosteiro, né? Assim, você vai para uma prática de zazen, você senta com as pernas cruzadas olhando para a parede e teoricamente é para, né, observar tudo o que acontece e também observar quando nada acontece. E às vezes quando nada acontece é uma prática muito espiritual, porque é quando o nada faz sentido, né? E vem e depois vem uma emoção, né? Mas eu tô nessas, então tô conversando com pessoas que têm essa coisa mais heterogênea na busca para, sei lá, para poder trocar mesmo, né? O que é o espiritual? Que eu acho que hoje a gente tem que ter uma responsabilidade, isso eu acho importante, quando a gente fala do espiritual, quando a gente fala dessa busca, quando a gente fala de autodesenvolvimento, quando a gente fala de autolimpeza, eu gosto de autolimpeza, não autoconhecimento, porque tá tudo certo comigo, eu só preciso tirar o que foi colocado que eu não queria, né? Então vamos limpando. Mas que na atualidade do que está acontecendo, o espiritual está sendo usado muito na distorção, Sim. na manipulação. Então é como que gerar esse novo vocabulário e essa nova atitude de pessoas que estão em conexão para a gente tirar, né, esse mau uso da palavra espiritual e resgatar. E mesmo que por um tempo não precisar usar a palavra espiritual, né? Perfeito, meu amigo. E não é à toa que você está aqui no Clube da Transformação, né? Porque o que a gente tem feito aqui exatamente é isso, é integrar,
todos esses saberes, né? Todas as ferramentas, pessoas, produtos, serviços que geram transformação. Pessoal, organizacional e planetária também, integrando tudo isso. Né? E o que eu vejo? Eu até anotei aqui, né? Eu vejo que a gente está num mundo hoje onde a gente se fala muito de inteligência artificial, né? E realmente está facilitando muito a nossa vida, eu vejo assim. Mas agora vai nos sobrar tempo, eu acho, né? Vai nos abrir possibilidades de desenvolver ainda mais o que eu chamo de inteligência espiritual, né? Que é esse sutil, né? E tem pessoas que realmente nem usam termo espiritual para não gerar resistência e paradigmas, né? Mas eu particularmente até gosto de criar não um atrito, né? Mas é o que a gente falou antes, o conflito nem sempre é ruim. Né, o conflito às vezes é necessário. Uma pessoa pensa outra coisa, outra pessoa pensa outra, mas eu acredito que a gente tem que sempre estar aberto a questionar. Né? O nosso próximo convidado aqui que vai gravar com a gente daqui a pouco, o Robson, ele fala muito do questionamento conectivo. É um questionamento consciente. Né? Não é questionar por resistência, é questionar para você expandir a consciência. Né? Essa é a diferença. E por falar em expandir a consciência, amigo, eu queria saber um pouco de você, depois que eu li aqui um pouco da sua história, né? Como é que foi a sua transformação? Porque a gente está muito acostumado também a falar, né, da transformação dos seus pacientes, né, da nossa vida, do que a gente provoca nas empresas, no nosso trabalho. Mas eu queria que você contasse um pouquinho isso. Como é que foi a sua transformação e um pouco dessa virada ali, né? Houve um Renato antes que não era tão consciente? Como é que foi essa transformação para esse Renato que vive o sucesso consciente hoje como estilo de vida também? Uau! Até vou te pedir o seguinte, amigo. Eu fui levar minhas canequinhas ali para trazer água pra gente e acabei não trazendo de volta. Então, enquanto você começa a responder, eu vou pedir pra Júlia encher nossas canequinhas ali pra gente e trazer aqui nossa água, tá? Perfeito. Vamos lá. E até pedir, né? Então, vamos lá. O Renato que está aqui na sua frente, ele é completamente diferente do Renato pré-transformação 13 anos atrás, 14 anos atrás. Aquele Renato, como eu falei assim, né, que a minha busca espiritual agora está de autolimpeza, não de autoconstrução, né? Eu tô tentando tirar coisas. Era um Renato que tinha muitas coisas que não eram deles. E eram coisas que eu não tinha muita ideia, muita certeza do que eu estava fazendo. Então, desde a minha vida pessoal, das amizades, do meu casamento, até a construção de uma empresa de cenografia que foi de criatividade, que fez bastante coisa, eu fui bem sucedido nela, né? Esse sucesso que você trouxe como um sucesso tradicional era a respeito de fama e poder, né? E quem faz o maior cenário, né? Essa coisa. Olha, dá uma pausa para água. Assim. Aqui a gente faz ao vivo. Ao vivo, mas eu acho que é ao vivo que dá essa... É isso aí, dá uma pausinha aqui. Mas sabe o que aconteceu, Tocho? Sabe aquela coisa que eu adoro esse clichê, que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos. E eu, numa fase onde tudo estava indicando que eu estava decolando mesmo, assim, que eu ia explodir, foi justo uma fase onde apareceu um burnout com um sintoma somático e que eu tive uma paresia no diafragma, no nervo frênico. Então eu parei de respirar mecanicamente, mas assim, deu pau no nervo, assim, o fio do nervo cortou. E foi um desespero e tal, só que de alguma forma eu não desisti de buscar, reuni todos os meus recursos, né? Que naquela época eu entendia que não era muito bom, mas foi o que, assim, eu não pedi ajuda para quase ninguém, eu só estava indo no médico, não vou resolver isso sozinho, mas eu estava desesperado por dentro. Até que eu conheci o Osho. E aí o Osho me fez descer o cacete na almofada ali por muitas horas, e aí eu entendi quem eu era, eu falei, pô, tá tudo errado. E aí comecei, né, meditação, fui pro Tantra, foi um período assim entre 2013 e 2017, onde eu estava buscando, estava fazendo de tudo um pouco, fui para o University, fui para a Índia, fui para tudo que é lugar. E aí eu descobri, pô, não era exatamente isso. Que esse trabalho me deu força para abrir mão de uma empresa que eu tinha construído, eu que chamei os sócios, eu que fiz tudo, né? E aí eles chegaram e aí eu saí, entreguei a chave e falei, olha, amizade, fica aí com esse negócio, não quero, isso aí tá me fazendo mal, tô doente. E aí fui buscar.
E aí a ideia era a construção da meditação criativa. A ideia era realmente trazer esse processo que eu trago de junção entre consciência e liberdade e criatividade. Consciência e criatividade. Porque a meditação criativa é uma forma criativa de se experimentar e cultivar a presença, e ao mesmo tempo a gente desenvolve criatividade fazendo isso. Então estava juntando duas coisas. E com isso fui buscar o mindfulness, que é a base de toda a meditação, e fui buscar a análise bioenergética, porque eu queria trazer um pouco da meditação ativa, da catarse, do que era. Eu queria ter ciência, agência sobre esse processo. E aí tudo bem, né? Tem aquela coisa de novo, né? A vida é o que acontece enquanto você faz planos, fui descobrindo um monte de outras coisas e fui expandindo. Então, isso me trouxe... Quando eu fui estudar bioenergética, eu entendi que era sobre terapia, que era sobre psicodinâmica, que era sobre estar atendendo, né, clientes e pacientes, e ao mesmo tempo os grupos, e mais recentemente, voltar para o mercado de uma forma de usar todo esse conhecimento para ajudar as pessoas a terem mais criatividade. Que não é uma criatividade, né, da arte ou de fazer, mas é ampliar o espaço, é ampliar o estado criativo dentro dessa pessoa. Não só fornecer uma estrutura de criatividade, que é uma estrutura de ferramenta, que você vai, os post-its, Scampler, Design Thinking, tem um monte de ferramenta, mas também usar autorregulação emocional, meditação, expressão, respiração e um monte de outros exercícios e práticas e dinâmicas de consciência para ampliar. Então, quanto estrutura são as pecinhas de Lego que você tem? Quanto mais pecinha, mais coisa você pode montar, né? Quanto mais pecinhas você vai trazendo, como você vai vivendo, as pecinhas vão entrando lá no back-office. Estado criativo, sabe o que é? É a ampliação do tamanho da mesa que você vai montar. Entende? Então, amplia a clareza, amplia a visão. Você consegue ter mais acesso a mais peças. E aí, tô aqui hoje. Eu acho que mudaram duas coisas, basicamente. Primeiro, a qualidade da minha ambição. Antes eu tinha uma ambição puramente do desejo. Hoje tá até me faltando um pouquinho disso hoje, né? Seria bom, né? Tô retornando a isso. E uma outra coisa é conseguir ver as pessoas que estão do meu lado e dar 1000 vezes mais importância para as pessoas e para minha relação com elas do que eu dava. E isso que tem me transformado assim de uma pessoa, é isso que tem me feito feliz. O meu sucesso hoje, eu acho que tá cada dia mais estar em contato com gente, pessoas, e estar aqui, estar conversando e me emocionar junto com você agora, né? E trazer essa coisa. Então, isso acho que são as duas coisas que realmente mudaram, né? Eu vim sair do desejo, eu vim para a necessidade, que é a necessidade de ter um propósito, um desígnio, né? Um dharma, e ao mesmo tempo a sangha, ter a comunidade, estar junto com as pessoas. Que lindo, meu amigo. Que lindo, lindo de escutar, né? Tem sido uma experiência muito bonita para mim também, né? Perguntar sobre a transformação das pessoas. Você me contou coisas, por exemplo, que eu não sabia ainda, né? De você também. E aqui no Clube da Transformação, eu tenho me proposto, né? A conectar pessoas que realmente vivem a transformação verdadeira, sabe? Genuína. E não pessoas teóricas. Ou pessoas que vêm aqui para poder defender ou querer mostrar só uma vida do Instagram, entendeu? A vida do palco. Não, uma vida real, né? De você chegar e falar, ó, tá aqui, eu tenho essa dor, eu tenho isso aqui, eu tô passando por isso, né? Hoje mesmo aqui, antes de gravar, e no começo a gente preparou todos os equipamentos, a gente fez uma meditação ali na pirâmide, e a gente fez um check-in emocional ali com todo mundo do time, e a gente colocou coisas profundas, eu me emocionei aqui, chorei, e tal, e falei, nossa, isso é maravilhoso, e se eu não puder viver essa minha verdade, não faz sentido. Né? Também tenho passado questões profundas ali, né? Que tem mexido comigo profundamente. Eu falo, nossa, meu Deus, é o que eu falo. Tem dia que é uma meditação o dia inteiro, né? É uma coisa assim impressionante. E eu vejo que você me trouxe um outro pedaço importante, que eu tenho construído, né? Essa minha bandeira aí que eu tenho defendido, que é o sucesso consciente. E cada pessoa traz um pedacinho para mim também. E você trouxe exatamente essa comparação. A qualidade do desejo muda o jogo do que é o sucesso tradicional, do que é o sucesso consciente, né? E outra coisa que você trouxe exatamente são a qualidade das relações,
né? E eu acabei, né, inventando um termo que eu tenho usado, que é o Net Consciousness, né? Que eu até falei lá no evento que você participou, que é a conexão através da consciência. Ou seja, não faz sentido eu me conectar com alguém só porque ela pode ser interessante para mim, para me trazer mais dinheiro, fama ou poder. Ok, se a gente for fazer algum projeto junto, ótimo. Por exemplo, eu não me chamei aqui no podcast porque eu tenho algum interesse em você fazer alguma coisa junto comigo. Mas se surgir um projeto, se surgir alguma coisa, vamos juntar o criativamente junto com o Clube da Transformação, vamos fazer um workshop, ótimo, mas isso é uma consequência, né? Primeiro que vem a conexão da consciência. Nós estamos felizes de estar aqui. Beleza, faz sentido? A gente acredita na mesma coisa? Tá no caminho? E outra, acreditar na mesma coisa não significa que a gente concorde com tudo. Né? Então você pode observar que tanto eu com você, que você comigo, a gente teve momentos que a gente já se provocou ali, falou, olha, essa palavra aqui eu não sei se eu usaria, e eu coloquei de outro ponto de vista. E que bom que a vida é bonita, né, para ser feita desse jeito, né? Então é muito do que a gente acredita desse novo sucesso, vamos chamar assim, né? Desse sucesso consciente que passa por desfrutar da jornada. Por exemplo, eu não sei quantas pessoas vão assistir isso aqui, tomara que muitas, mas eu não tô preocupado com isso agora. Agora eu tô preocupado em viver a experiência aqui com você. E aí sim, o resto vai ser consequência disso, né? A gente poderia ter essa mesma experiência, não essa mesma, mas a gente poderia ter essa experiência num café, como a gente já teve várias vezes. Mas eu não sei o que traz um microfone, que traz uma pompa e circunstância, digamos assim, que eu acho que nesse momento a pompa e circunstância é muito adequada. E, Tocho, sabe que nessa parte das relações, o que tem me feito feliz e o diferencial entre as pessoas que eu vou continuar me relacionando e as pessoas que eu não vou me relacionar tanto, né, é um respeito, mas assim, aprendi esse respeito, mas com espaço e distância e limite, é o quanto eu me sinto bem, quanto eu me sinto confortável dentro da minha própria pele do lado da outra pessoa. Então essa coisa de... E eu tô aprendendo que tem pessoas que... eu chego do lado e eu fico tranquilo. Aí eu fico tranquilo para dar minha risada boba. Eu fico tranquilo para falar besteira. Aí eu falo umas coisas que eu acho que nada a ver. Eu falo, ai, nada a ver, me perdoa, né? Então eu fico roxo de vermelho. E eu fico confortável até nessa vergonha, nessa inadequação, sabe? E a parte legal é que eles estão me dando e eu estou dando isso para eles, que estão comigo aqui, né? Uma coisa assim... E esse conforto dentro da própria pele é muito bom, porque sozinhos a gente consegue, né? Você tá lá, tem as coisas que você gosta de fazer e tal, mas do lado de alguém sempre tem uma coisa, né? Tipo, poxa, tem uma regra escondida social ali que tem que manter, mas a qualidade dessa sensação, né? Cria uma potência, cria um negócio tão bom, cria um negócio tão gostoso, que aí faz sentido, aí fica coerente. Isso é um sucesso, né? O sucesso na relação, o sucesso consciente na relação é tudo bem, às vezes você escuta não ferra, não faz isso desse jeito, mas tá tudo bem, tá, né? A vida que segue. Então eu acho que esse é minha bússola hoje em dia, assim, né? De onde eu tô cultivando, o que eu quero. E... Maravilha. Um brinde ao sucesso consciente, então, meu irmão. Ao sucesso consciente de estar confortável na pele. Ah, maravilhoso. Muito bom, meu amigo. Olha só, antes da gente ir para o momento mentoria aqui agora, que aqui no nosso podcast a gente tem um momento que é tipo um momento mentoria, que é um momento que você vai compartilhar, Renato, um pouquinho aqui, né? Vamos dizer, é um mini workshop dentro do podcast, entendeu? Que eu queria que você fosse pensando aí, né, sentindo. Se você pudesse compartilhar, sei lá, umas 3 práticas aí, dicas, sugestões, hábitos, ferramentas, né? Que você usa na sua vida e que as pessoas podem utilizar assistindo esse podcast, saindo ali, implementar na vida delas, para que elas possam ajudá-las a viver sucesso consciente. Quais seriam elas, né? Mas antes de você responder, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial aqui, porque eu preciso agradecer aqui nossos patrocinadores e apoiadores, né? Sim. Isso é muito importante, porque sem eles a gente não conseguiria fazer esse podcast aqui.
Então, eu vou começar agradecendo o patrocinador oficial nesse momento do podcast, né? Que são nossos apartamentos Zen, né? Que são os apartamentos que eu alugo ali no Airbnb, em Floripa, em São Paulo, que tem toda uma pegada diferente, né? Mandala pintada na parede, cristais, e todos são em condomínios maravilhosos ali, completíssimos. Se vocês tiverem interesse em conhecer, entra lá, @apto.zen no Instagram, que ali você consegue consultar ali no link da biodisponibilidade deles e tudo mais. Também quero falar do nosso querido Clube da Transformação, né? Desse nosso canal, desse nosso ecossistema que a gente tem construído a cada dia um pedacinho mais, né? Desse ecossistema tão lindo que é o Clube da Transformação, onde a gente está, como eu falei, integrando todas essas pessoas, metodologias, processos que geram transformação pessoal, organizacional e planetária também. Então, se você tem interesse em se conectar com o Clube da Transformação, fazer parte da nossa comunidade, ser um membro fundador do Clube da Transformação, manda uma mensagem pra gente, seja no Instagram, na nossa rede, aqui no YouTube, onde você estiver assistindo esse podcast também, que a gente pode te passar mais informações, que cada dia a gente dá mais um passo aí nesse nosso desenvolvimento desse nosso ecossistema, né? E também siga o nosso canal. Eu esqueço de pedir para seguir o canal. Se inscreva no canal, né? Se você está assistindo aqui no YouTube, por favor, né? Para que você ative as notificações para que você possa receber os próximos podcasts. E no Instagram a gente posta também os cortes aqui do nosso podcast, @Clube da Transformação. Se você não estiver seguindo ainda, siga lá no Instagram também. Também quero agradecer a Vocatio, né? E principalmente o Fê e a Júlia, que estão aqui nos nossos bastidores, que é a nossa agência, que não é uma agência, é muito mais que uma agência, é um estúdio colaborativo, né? Porque eu vejo que muitas vezes uma agência é aquela que fica ditando muita regra, sabe? Fala, não, tem que ser assim, você tem que fazer desse jeito. E a Vocatio eu gosto deles porque eles fazem junto comigo, são meus parceiros aqui, né? E o Fê foi o primeiro entrevistado aqui, inclusive, da nossa nova temporada. Então agradeço muito a eles ali por esse apoio. Então, se você está buscando, de repente, uma agência para te dar suporte aí consciente, diferente, fica essa dica aí. Procura o Fê lá e fala que viu aqui através do nosso Clube da Transformação também. Quero também agradecer a Nunes Produtora e editora Rio da Vida, da minha querida amiga Priscila Nunes, que foi uma pessoa que eu me conectei há pouco tempo, mas foi uma conexão muito interessante, porque a Priscila, ela é ghostwriter, ela né, escreve biografias e ela também tem projetos de livro de coautoria, né? E quando ela me contou como que ela fazia o livro, Renato, eu achei muito interessante, porque ela constrói o livro através de podcasts que são gravados. Eu falei, nossa, mas se eu tenho um podcast e se eu tenho um livro, vamos fazer um livro então. Então a gente está na fase de pré-lançamento, né, de desenvolvimento desse projeto, que é o livro O Caminho do Sucesso Consciente, que está sendo feito pelo Clube da Transformação, junto com a Nunes Produtora, junto com a editora Rio da Vida, com apoio também da Vocatio e um monte de gente legal, né? Esse projeto a gente deixou para o próximo ano fiscal, né? A gente lançar ele com calma, mas a gente já vai fazer o pré-lançamento agora em novembro no Congresso de Felicidade e no stand do Festival de Felicidade também. Então, se você tem interesse já em adquirir a pré-venda desse livro aí, manda uma mensagem pra gente que você vai ser um dos primeiros e em breve vocês terão mais informações aí também sobre esse nosso primeiro livro aí do Clube da Transformação, tá? Também quero agradecer, vamos respirar. Outro dia uma pessoa falou assim, nossa, mas é muita gente que apoia. Eu falei, amigo, quero mais gente para apoiar, né? A gente precisa de apoio. Agradecer a Umbrella Contabilidade, que é da minha querida amiga Ju. E aí, Renato, foi interessante que eu sempre conto essa história, que a Ju, no dia que eu fiz a primeira reunião com ela, a pessoa me indicou que era uma pessoa mais consciente. Eu falei, esse nome Umbrella veio de onde? Ela falou, eu canalizei numa meditação. Eu falei, pronto, minha contadora. Um sonho. Contadora que medita? Maravilhoso, né? É muito além dos números. Agradecer também a Mata, que são suplementos aí que são maravilhosos, eu consumo todo dia, ajuda meu intestino a funcionar melhor. Por exemplo, um deles é um superfood que tem 14 frutas e sementes da Amazônia. É um negócio maravilhoso, gente. Cacau selvagem é meu sabor preferido. Ele tem um de açaí também que é maravilhoso e tem um coffee maravilhoso também. Então, um abraço aí pro pessoal da Mata e gratidão. O coffee eu tomei, o coffee é muito bom. É bom, né? Bom é demais. Diferente. Nossa, é diferente. Chegou a experimentar o superfood lá no evento, não? Eu experimentei, mas eu não, assim, o coffee que eu falei, o uau. O coffee que você ficou mais fã. Então, eu também gosto do coffee, mas o superfood pra mim é maravilhoso. Eu tomo ele todo dia de manhã, né? E é fantástico, fantástico. E tem também um leite vegetal maravilhoso de castanha, que é show de bola. Agradecer também a Aqualive, que proporciona essa água da qualidade do Himalaia aqui pra gente, maravilhosa. E, por fim, também a Bubble Bliss, que ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil, né? Que é a kombucha que apoia o nosso podcast. A boa notícia é que você já provou Bubble Bliss, né? Lá no evento. Opa.
Ainda bem porque não tem aqui hoje. Porque como a gente tá em soft open, não chegaram nossas bubbles ainda, né? A Dani até me mandou uma mensagem, tá precisando de bubble aí? Manda pra gente, Dani. Porque a gente não ia nem começar a gravar agora, Renato. Eu ia começar a gravar só depois que inaugurasse. Mas aí já tava aqui, o Felipe tava aqui, o texto aqui. O Felipe era uma das pessoas que eu queria gravar, eu falei, vambora. E aí quando eu olhei no meu WhatsApp, eu falei, quem mais que tá pendente de eu gravar? Você. Olha. Aí eu falei, pronto. Vou mandar uma mensagem pro Renato. E na hora, quando eu falei, olha, quarta-feira, 2h, você, tô dentro. Bora. Não foi? Você falou assim, nossa, até melhorou meu dia. Até melhorou meu dia. Tava querendo gravar, tava querendo. Então, assim, a gente hoje não vai brindar com Bubble Bliss, mas no final a gente brinda de novo. A gente grava outro, eu volto aqui. Podemos gravar outro também. Maravilhoso. E eu também tô criando uma coisa que eu tô chamando de Podshop, que é uma mistura de podcast com um workshop, tá? E aqui, como eu te falei, a gente pretende fazer eventos aqui também, né? Transmitindo ao vivo. Tem muita coisa boa que vai acontecer aqui. O pessoal tá falando que vai virar um ponte da consciência aqui, o Clube da Transformação aqui em Moema. Um portal. Portal, meu amigo. É um portal de ativação galáctica aí. Maravilhoso. Sim. Amigo, gratidão pela sua paciência aí também. Agradeço a vocês, né? E agora vamos retomar aqui, de onde a gente parou, do nosso momento mentoria aqui. E aí, que hábitos, que ferramentas que você pratica que pode ajudar as pessoas a viver o sucesso consciente? Como é que você pode compartilhar com a gente aí? Tá, vou dividir em três hábitos diferentes. Porque eu gosto de falar que eu venho trabalhando, né? Que uma coisa que junta todo tipo de trabalho que eu faço, que é o trabalho clínico como terapeuta, psicocorporal, que é o trabalho de facilitador de meditação e é o trabalho de facilitador dentro do Criativamente, criatividade, empresas, solução de problemas, inovação. Que é consciência, liberdade e criatividade. Vamos começar com consciência. Consciência são 2 trabalhos que são importantíssimos. O primeiro é um trabalho de presença, é um cultivo de presença. Descompromissado com o resultado, mas muito compromissado com a constância. Então você pode começar 1 minuto por dia, 2 minutos por dia, 3 minutos por dia. Depois de um mês vai para 3, para 5, vai 10. E o importante é que seja diariamente. E se perder um dia, vai no outro, que é uma prática de meditação. Tem uma prática que eu gosto muito, que é uma prática que é da Tamara Russell e do Thiago Taton, que é o pessoal do BMT, que é o Body and Mind Training, Body and Mind Training, que é um protocolo de mindfulness baseado em neurociência e eles chamam isso de pausa. E a gente pode fazer aqui rapidinho, que é o seguinte... E eu te pedi isso, mano. Estamos conversando telepaticamente já. Então, assim, essa pausa ela começa da seguinte maneira. Primeira coisa, a gente quebra o automático. O que é quebrar o automático? Pé no chão, bunda na cadeira, coluna reta. Descruza tudo. O que acontece? Né? Quando a gente põe essa proposta de estar com o corpo um pouco mais atento e a gente tira do automático. Eu estava sentado aqui, o meu pé estava para trás, estava cruzado. Quando eu vim para cá, alguma coisa mudou para mim. Me deu mais, talvez, possibilidade de desenvolver essa presença. Então, primeiro é o Fofbok, né? O nome em inglês é Feet on the Floor, Butt on the Chair. Então, pé no chão, bunda na cadeira. E aí a gente traz, peraí, como eu tô aqui agora? O que está acontecendo comigo? Como eu cheguei nesse momento? E aí eu cheguei nesse momento, eu vejo ali, ó, tá. Então eu estava aqui falando, estou um pouco agitado. Você não precisa mudar nada. Como eu cheguei? E aí eu transfiro para o momento presente. O que é o momento presente? Sensação do pé no chão, sensação da bunda na cadeira, sensação do ar entrando ou saindo das narinas. Escolhe uma delas e permanece aqui alguns segundos. E por fim, a gente traz corporalmente uma intenção para os próximos minutos. Então, pode ser mais presença. No meu caso aqui, eu vou trazer talvez um pouco mais de pausa mesmo. Estar um pouco mais lento, porque eu notei que eu estou muito rápido, muito agitado. E trazer essa intenção corporalmente, quer dizer, poxa, eu vou ficar aqui um pouco mais calmo, um pouco mais devagar. E desfruta, né,
intenção para o futuro, intenção, a gente pavimenta a estrada que a gente vai pisar. Fisiologicamente falando, né? E pronto, é isso. Se você consegue pausar e fazer uma pausa dessa de 1 minuto, 2 minutos, 2, 3 vezes por dia, vamos falar uma vez por dia para começar, você já começa a... Peraí, eu estou saindo do automático, o que eu faço? Eu amplio consciência. Porque, o automático, ou você está cultivando rituais de presença, ou você está cultivando rituais de desatenção. Os dois você não consegue fazer. Alguma coisa você vai estar cultivando. Ou é atenção, ou é desatenção. Amigo, e eu amei você associar o fato de se arrumar aqui na cadeira com sair do automático. Adorei. Nunca tinha escutado dessa maneira. E uma das formações que eu fiz também foi com o Fred Kofman. Não sei se você conhece ele, que é o autor da trilogia do Meta Management. Uhum. E ele fala que o contrário da consciência não é a inconsciência, é o automatismo. E quando você já começa a romper, sair do automático, eu vejo que é uma maneira muito simples de mostrar para as pessoas o que é a consciência. Né? Ou seja, eu trago a consciência, eu estou mais consciente. É o que você falou, eu estava com a minha perna aqui para frente e nem sabia. Né? Eu estou mais consciente. Só que não precisa ser rígido, né, esse movimento. E eu vejo que essa integração que a gente está buscando agora, né? Por exemplo, fazer um zazen para nós brasileiros, ficar ali o dia inteiro meditando, talvez ainda seja um desafio para muitos de nós. Né? Mas 1 minuto fazer essa prática agora é um ótimo começo e já vai trazer um ótimo benefício. E é o que eu sempre digo, gente, quanto custa isso? Nada. Não vai te custar R$1. Está disponível já. E tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo para meditar. Mas eu não consigo. Mas eu sou muito agitado. Por isso que você precisa. É o que o Murilo Gun fala. Se não é para tu, é para tu. Né? Então, se você acha que não é para você, é por aí. Essa é uma dica. Né? E não custa nada. Tá ali, é uma prática ali de graça. Vai te tomar alguns minutos. Hoje aqui, quando a gente chegou também, eu fiz esse comentário, né? Tinha várias coisas ainda para arrumar, né? Esses movimentos soft open aqui no estúdio. E aí, o que a gente foi fazer? Meditar. Respirar 1 minuto e fazer um check-in emocional. Por quê? Não tem nada mais importante do que o nosso estado. Não. Ou seja, se eu tenho muita coisa para fazer, aí que eu preciso parar e meditar. É o contrário. Né? Ou seja, eu sempre digo, se eu só tem 1 hora para fazer uma atividade muito importante, tira 10 minutos para você cuidar do seu estado. Porque aqueles 50 minutos você vai fazer numa qualidade muito melhor de presença, né? E vai te trazer um resultado de eficácia muito maior do que a eficiência que você tentou ganhar querendo aproveitar aquela 1 hora. Faz sentido para vocês? Completamente. Eu vou até resgatar um pouco do que você falou agora quando eu for falar da criatividade, né? A gente ainda está na consciência, então... Que é justamente... Tô ligado, eu tô aqui fazendo uns comentários aqui porque eu não me aguento, mas por favor, faz, que eu acho que a gente vai sempre somando. Mas, e tem uma coisa, Tocho, que tem uma dica de ouro. Adoro. E é uma das dicas mais simples que eu dou. Consciência não tem nada demais. Consciência é ordinária. Consciência não é o nirvana, não é um orgasmo. Pode ser, mas aqui de uma pessoa que pratica consciência diariamente por bastante tempo, a esmagadora maioria do tempo é uma sensação ordinária, uma sensação de pé no chão, respiração, nada acontecendo, vem um pensamento, passa o pensamento, tá. É isso. Adorei. Muito bom. Aí você me pergunta, mas por que eu preciso de uma coisa ordinária? Porque a vida é ordinária. O extraordinário, são eventos que são esporádicos. Se a vida fosse inteira extraordinária, a gente transformaria, né? Aquela coisa, o desejo, né? O extraordinário, ele é simbólico, ele acontece quando astros se alinham, com comportamentos se somam para chegar nesse extraordinário. Tem um fluxo ali acontecendo. Agora, na maior parte do tempo, é ordinário. Você vai num show que é extraordinário. Até quando você comprou o ingresso, né? 4 meses antes, até esperar, até chegar e tal. O extraordinário foi lá, as 2 horinhas de show. O antes foi totalmente ordinário, né? Então, existe uma preparação, mas estar no ordinário, estar no tranquilo, estar sem nada demais, é o que permite um extraordinário realmente
extraordinário, que vai satisfazer, que vai nutrir. Se a gente está muito agitado e precisa, não quero isso, quero, desejo, o extraordinário passa, a gente não curte e quer mais extraordinário ainda. Né? Vai um extraordinário plus, extra plus, super power, mega plus. E o Osho dizia isso também, né? Falou que se você busca todo o tempo ter uma vida extraordinária, você não curte a vida. Porque você tem que desfrutar. Hoje, por exemplo, uma coisa que eu não gostava de fazer que é lavar louça. Mas hoje eu lavo louça ali e me amarro, transformei aquilo ali numa meditação. Né? Eu falo assim, olha que coisa boa, que bom, né? Aproveito para agradecer ali minhas mãos por eu ter aquela louça, aquela comida e tá ali. E quando eu vejo, acabou. Então antes eu falava, não posso perder tempo. Mas o que é perder tempo? E eu vejo que uma das coisas que gerou o efeito colateral do sucesso tradicional foi exatamente a busca constante por viver o extraordinário e a busca constante pela alta performance. Eu não sou contra a alta performance, mas para mim eu fiz até uma palestra, né, no congresso da FenaBrave sobre isso. E eu fui facilitador do congresso lá no ano passado. Alta performance consciente. Ou seja, a alta performance consciente passa por você, primeiro, ter uma visão zen, uma visão correta. É aquilo. Segundo, eu atingi uma meta, o que eu tenho que fazer? Dobrar. Aí que começa o problema, entendeu? Por que eu tenho que dobrar a meta? Porque sempre tem que ser mais. Beleza, aumenta 10%, aumenta em 20%, será que já não tá bom? Será que se você dobrar a meta não vai dobrar seus problemas também? Não vai dobrar seu estresse? Então, assim, eu não sou contra o crescimento, gente. Me entendam, por favor. Eu não tô aqui dizendo que as empresas não têm que crescer, nem nada disso. Mas um outro palestrante que eu conectei muitos anos atrás, que eu quero até resgatar esse livro, chama Pequenos Gigantes. Que são empresas que escolheram ser pequenos gigantes. Não escolheram ter 200 lojas, né? Tem um supermercado aqui em São Paulo que é famoso, chama Tri, né? E o Tri Mais, da rede ali, que me falaram que eles têm acho que 3 lojas, 4 lojas. E aí, se eles... nossa, são muito felizes ali e os clientes amam, né? O pessoal ali da Zona Norte ali adora. Então são empresas como essa que eu quero estudar também, né? Ou seja, o que essas pessoas estão fazendo, né? E aí, como que eles cresceram? Aí, até onde eu sei da história, eles criaram um shopping em cima do supermercado, né? Então, transformaram aquilo num shopping. Ou seja, olha como que o fato deles terem escolhido não ser mega demais traz um crescimento de um outro lugar, né? Um crescimento com presença. É um outro foco, né? E é isso, meu amigo. Falamos da consciência. Aí você quer falar alguma coisa mais da consciência? E a outra coisa da consciência que é muito importante é movimente seu corpo. Vai dançar, vai se exercitar, vai fazer qualquer coisa. Caminhar, mas caminhar tem que caminhar no mínimo aí uns 45 minutos, 1 hora, tá? Então, mas qualquer coisa que você for fazer de corpo então é meditar e caminhar. Isso é consciência, por incrível que pareça. Aí a gente vai falar de liberdade. O que é liberdade? Liberdade, para mim, tá completamente engajado em fazer as coisas que meu eu do futuro vai agradecer muito o que eu tô fazendo. Uau! Porque liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é fazer o que você precisa. Porque querer, às vezes, está conectado ao desejo. E descobrir o que é necessário ser feito também é um exercício de liberdade. Essa é mais difícil. Essa eu digo que essa é uma das práticas mais profundas que eu faço. E porque exige uma certa disciplina, mas ao mesmo tempo exige muita gentileza. Agora, o ser livre também é saber sobre limites. E aquilo que eu estava falando, né? Eu coloquei limites às pessoas que, por N motivos, pode ser motivos que eu não tenha a capacidade de conviver com aquela pessoa, não tem nada a ver com a pessoa, mas eu coloquei limite. E então, esse limite me traz uma liberdade muito grande de poder falar sim ou não para interações, para situações, para estar com os meus amigos na balada e falar, gente, eu quero ir embora para casa agora, são 10 horas da noite, eu sei que são 10 da noite, mas eu vou dormir. E ao mesmo tempo também falar, vocês podem ir embora, eu vou ficar aqui porque a balada tá boa para mim. E a balada pode ser uma danceteria, ou pode ser uma meditação, ou pode ser um caminhar no parque, né? Então, liberdade é isso, é fazer algo que o teu eu do futuro vai agradecer. Tipo, lavar a louça logo depois do almoço, né? Que o teu eu do jantar vai falar, nossa, ainda bem que a louça está lavada, né? Isso é livre, quer dizer, você se liberou ali na frente, né? A liberdade ela é conquistada. E aí, a última prática, né, que eu acho que se você está com a meditação e com o exercício em dia e está com essa prática de liberdade em dia,
cultivando gentilmente, numa quantidade colossal de gentileza. Porque a gentileza é o lubrificante para todo tipo de desenvolvimento, qualquer tipo de desenvolvimento. Se cobrar de uma forma não gentil, não vai ajudar. Se cobrar é necessário, a gente quer crescer. Né? A gente quer crescer, a gente quer desenvolver, a gente quer ampliar, a gente quer aprender, a gente quer mais. Tudo bem querer mais, querer melhor. Mas, para meditação, por exemplo, o melhor... A dica, né? Quer dizer, a dica além de ser a presença, a consciência ordinária, é a gentileza, é o amor, é o autocuidado, a autocompaixão. Porque isso lubrifica. Se você está lá, tô aqui no momento presente, sentindo os pés no chão. Ai, nossa, meu pé tá doendo, nossa, que saco meu pé. Não, olha eu pensando aqui de novo, puxa vida, né? Você já perde motivação para estar isso. Então a gentileza, e os exercícios de liberdade também. Poxa, eu não quero estar nessa situação, tá? Tá tudo bem eu não querer, eu não preciso estar. E a gente sabe quando a gente não quer, a gente sabe. Tem uma coisa na barriga, no peito, tem um lugar que fala não quero, e às vezes a cabeça fala, vai, vamos, fica aqui, é isso. Saber ler a barriga, eu falo que hoje em dia a minha melhor amiga é a minha barriga, tá? Aquela que me diz quando eu estou na roubada. Se isso tudo está acontecendo, a gente vai falar de criatividade. A criatividade, ela é uma forma de, a partir desse momento em branco que o universo nos proporciona, que é esse momento que está chegando agora, que não é um momento pré-cognição, não é um momento que eu estou falando, olha, está chegando o momento, você escuta, está chegando o momento, então esse momento que está chegando, você está já entendendo o que eu estou falando, já está no passado. Tudo que você está entendendo é passado. O momento presente ele é sentido, né? A criatividade é o que traz a possibilidade de criar algo novo. E a criatividade tem duas formas de se cultivar. Tem duas formas de você treinar. Você treina duas formas de... Primeiro, pensamento. Você cria uma atitude de convergir corporalmente e pelo pensamento. Então você... a gente tem aqui, né, o que cai em pé e corre deitado. Tem só uma resposta, ou duas. Então você converge a tua energia para trazer a resposta que é a chuva, né? Então você usa a tua capacidade. Para isso, qualquer pessoa em qualquer momento pode fazer. Que é um pensamento convergente. Ele usa a parte do córtex pré-frontal. Mas aí tem uma outra coisa que eu gosto muito, e é aí que entra o estado criativo, que é o pensamento divergente, a atitude divergente. Que é onde a gente tem que dar um bypass. Na nossa mente analítica, é bem o gibberish, né? É um jeito de dar um bypass na mente analítica, dar um bypass na semântica do que a gente já sabe para acessar coisas que a gente não sabe que já estão dentro da gente. E para isso, a gente precisa estar de boa. Para isso, a gente precisa estar emocionalmente regulado. Para isso, a meditação, o exercício e a liberdade tem que estar em dia. Então, é possível fazer exercícios de pensamento divergente? Super. Enquanto você estiver escovando o dente, pensa em 3 palavras diferentes e consta uma historinha na sua né? Enquanto você está escovando o dente, cria uma história com essas 3 palavras. Ou, né, escreve assim, pega os 3 primeiros objetos que estão na sua frente, tipo cristal, microfone e caneca, e escreve ali uma interação entre essas coisas, improvisa e vai treinando. Mas, quanto mais de boa você tiver, mais de boa é de boa mesmo. Né, se você faz, se o teu corpo tá legal, tem movimento, se a tua cabeça tá boa, se não existe aquele monte de angústia, resignação, ressentimento que são torniquetes à criatividade, a coisa vai acontecendo e é isso que você vai dar espaço para entrar no pensamento divergente. Então, quando você fala, né, quando a gente está falando assim, que as pessoas hoje em dia, né, que a gente começou hoje o nosso podcast falando, pô, as pessoas não têm inspiração, improvisação, não têm imaginação, é porque está todo mundo tão ativado que não tem espaço para o pensamento divergente. A gente pode criar o espaço a partir dos exercícios de pensamento, esses exercícios criativos, eu tenho mais um milhão deles, né? Tem lá o painel, tem alguns ali. Nós vamos chegar nesse painel. Mas é mais importante a meditação para o pensamento divergente do que qualquer outro exercício. Porque a equalização, a estabilidade emocional, é você se regular emocionalmente,
que vai permitir que esse pensamento divergente flua. Eu acredito, Renato, que a disciplina, quando escolhida livremente, ela é liberdade absoluta. Essa é uma frase que eu vi muitos anos atrás, não me lembro de quem era, mas eu adotei isso e trouxe isso para minha vida, né? E para mim existe uma diferença muito grande entre a disciplina e o esforço, né? Tem gente que fala que um inimigo comum que eu tenho aqui usando a linguagem aí do marketing digital hoje para mim é o esforço. Eu não acredito no esforço. Aí tem gente que fala assim, mas como você não acredita no esforço? Você não está se esforçando para montar seu estúdio aí, o Clube da Transformação em São Paulo? Eu falei, não, eu estou me dedicando, e muito. Mas não é o esforço para mim, né? E eu acredito que tudo aquilo que a gente vai muito no esforço não é sustentável. A gente não aguenta. E aí acontece o que você falou. Tem um burnout, eu tenho problema de saúde, vai estourar em algum lugar. E normalmente é no corpo. E aí, uma coisa que eu uso muito na minha vida também, que eu posso trazer, né, de dica para quem está escutando a gente, são fazer escolhas conscientes. Então, por exemplo, você tem um hábito que você quer implementar, uma missão que você precisa cumprir na sua vida. O ideal é que a gente faça isso porque quer, né? Vamos trazer um exemplo aqui de uma missão real que eu tenho nesse momento aqui no Clube da Transformação, que vocês não estão vendo aqui, que está nos bastidores. O Renato chegou e falou, nossa, mas tem muito livro aqui, né? Tem bastante livros. Eles não estão completamente arrumados, por ordem, por sequência de autor e tudo mais. Eu preciso fazer isso, e eu estou adiando já faz um tempo. Parte porque precisava fazer outras coisas, mas agora chegou o momento. E aí eu tenho 3 alternativas. A primeira, eu posso fazer porque eu quero. Eu falo assim, não, se eu quero fazer isso. E, por exemplo, eu quero gravar esse podcast aqui com você. Isso pra mim é leve. A gente agendou, fui lá, gravei e tô aqui. Mas quem te disse que eu já agendei pra poder arrumar os livros? Eu tava adiando. Por quê? Porque, na verdade, eu não queria. Aí eu podia ir pro caminho do esforço. Falei, não, mas eu tenho que. Eu vou me forçar a fazer isso, vou colocar, vou fazer e vou fazendo no esforço, né? Na raça, como o pessoal diz. Pode até dar certo, mas eu vou me desgastar, né? E talvez não vai ser legal. E aí o que eu optei fazer? O caminho do meio. Escolhi. Então eu escolhi agendar amanhã, 7h30 da manhã, né? Junto com a Pérola aqui, que é uma santa, né? Que eu conheci na minha vida, que me apoia hoje aqui a organizar esse espaço aqui, né? A cuidar do clube aqui também. E a gente marcou 7h30 da manhã para arrumar esses livros aqui. Então, eu não quero ainda, mas eu quero ver arrumado. E eu escolho fazer. Ou seja, eu escolhi. E por que eu marquei 7h30 da manhã? Porque eu estava tentando fazer 7h30 da noite. Aí eu não tinha energia. Fazia tudo menos arrumar os livros. Né? Então fica essa dica aí para você que está nos escutando. Se você tem coisas, hábitos na sua vida que você quer implementar, o melhor caminho é que você queira. Se você não quer, pelo menos escolhe fazer aquilo que o seu eu do futuro vai agradecer. Não é isso, meu querido? Exato. Quando você vê os livros prontos ali, seu eu do futuro vai ficar muito feliz. É, exatamente. E meus convidados aqui também, né, amigo? E aí, Renato, eu queria trazer um pouquinho de como que você transborda isso, né? Como é que você hoje, você já falou um pouquinho sobre isso, como é que você hoje facilita, né, a transformação das pessoas, das empresas, né? E contribui aí com o seu servir para gerar essa transformação. Como é que você transborda tudo isso para o mundo? Tá, então vamos lá. Hoje, nesse exato momento agora, eu estou focando bastante na prática clínica, na terapia. Porque tá fazendo sentido e agora eu tô aprendendo mais e tô desenvolvendo mais, então tô com tesão nessa parte. A minha clínica, ela é baseada na análise bioenergética, que é uma psicanálise 3D, uma psicanálise que traz o corpo, então a gente tem o conteúdo, mas tem o corpo, tem todo o movimento. Também na experiência somática, que é uma terapia fisiológica, que é uma terapia de desenvolvimento de resiliência a trauma, que trabalha qualquer tipo de trauma, e a gente também trabalha bastante o Zen Counseling e tudo que eu aprendi, né, dentro a base, né, do trabalho é bem meditativo. Fala um pouquinho, pessoal, do Zen Counseling, que eu acho que pode ser legal para o pessoal entender o que é isso. O Zen Counseling é
uma terapia onde a gente não quer curar, a gente não quer resolver nada. A gente quer permitir que o cliente, a partir da natureza búdica dele, ele ache o próprio caminho. Não tem nada errado com ele só precisa notar o que não está errado. Então é uma terapia bem meditativa, é uma técnica aberta, são vários, né? O Svagito tem mais um pessoalzinho que traz esse Zen Counseling, mas é baseado no Zen. É baseado nessa... Já somos, né, iluminados por natureza, a gente só precisa... É autolimpeza, não é autoconstrução. E acho que eu gosto muito de trabalhar. Então, isso é o trabalho de hoje, o meu trabalho, assim, que eu dedico aí uns 50% do meu tempo. E aí eu entro também, isso é pessoa física, né? Tendo pessoa física. Pessoa física eu também trago os grupos de meditação. Tanto os grupos de meditação criativa, que eles estão um pouquinho parados, eles no segundo semestre vão voltar, e as meditações do Osho, principalmente a meditação A1, que eu estava fazendo mensalmente, agora a próxima vai ser dia 21 de setembro, que vai ser o Dia da Paz Mundial, que é o dia que o Viresh faz. A gente vai fazer uma A1 a preço de custo mesmo, assim, só pagar o espaço e sabe, uma coisa para fazer uma A1 para a paz mundial. O Viresh tinha uma certa prepotência que ele falava que se colocasse os palestinos e israelenses num estádio e ele fizesse A1, ele conseguiria a paz. Eu acho isso um sonho grande, mas eu entendo o que ele estava falando. A1 realmente, para pessoas um pouquinho mais... com menos atritos, eu acho que funciona super legal. Mas você sabe, amigo, que eu acredito nisso. Eu não sei se você já viu estudos que foram feitos até da meditação transcendental, que colocaram várias pessoas para meditar em cidades e isso reduziu o índice de violência e tudo mais, né? Se vai acabar com atrito entre eles, eu não sei, né? Mas fala pro pessoal um pouquinho o que é A1, pro pessoal saber do que nós estamos falando aqui. A1 é o seguinte, o Viresh, ele tratava viciados em drogas. E ele tinha Phoenix House, que era um tratamento completamente diferente. Que não era um tratamento onde colocava a responsabilidade na pessoa de se curar, mas trazia para a comunidade. Só que a comunidade é anos 70, né, gente? Então aquela comunidade anos 70 com aquele ar experimental, então era porradaria. Né? Então, assim, tinha expressão emocional. Só que chegou um momento onde o Viresh conheceu o Osho. Antes ele era o Yukon, né, Sanches. Quando ele conheceu o Osho, ele virou o Viresh. E aí, o Viresh continuou, ele trouxe esse senso de comunidade, né, e criou um processo de 7 dias que ele chamava de Maratona 1, onde você ficava um dia inteiro na raiva, um dia inteiro no perdão, um dia inteiro mesmo, você não dormia, não comia, sabe aquela coisa meio... Era maluco. E num certo momento ele falou, vou condensar esse processo de 7 dias insano num processo de 3 horas que ele chamou de meditação A1, onde você passa por 14 espectros, né, da nossa existência: negatividade, perdão, positividade, resiliência, resistência, soltura, prazer, choro, riso, e abraçando muito, né? Então conectando. É uma meditação social que você conecta e uma meditação ativa que você descarrega. Então é uma forma da gente ser humano no mesmo local. Então, porque eu tenho raiva, você tem raiva. E se a gente compartilhar essa raiva num ambiente seguro? Eu vou entender, pô, você tem raiva que nem eu. E se a gente se abraçar? E se a gente entender que a gente tem tesão, que a gente pode chorar, que a gente pode rir? E então o Viresh condensou isso nesse processo maravilhoso de 3 horas. Nesses últimos tempos, eu acho que a meditação A1, chamar de meditação, tá um pouco, digamos assim, que nesse momento da existência humana, a palavra meditação tomou outros rumos, e com o que eu fui aprendendo de experiência somática, de trauma. Então, eu falo que é A1 mesmo, então é um evento de conexão, a gente vai conectar com gente legal, é um evento de fascinar as emoções, é um evento de mover o corpo, é um movimento de trazer, assim, pô, somos todos iguais, vamos compartilhar isso e vamos colocar fogo nesse salão, porque é bom, é gostoso, tem prazer. E pra mim é uma experiência a meditação A1, né? E eu já fiz várias vezes, é uma das experiências que eu mais curto também fazer. Recomendo a vocês aí, se tiverem a oportunidade, se estiver em São Paulo, dia 21 de setembro, esteja lá, porque eu pretendo estar.
E é realmente maravilhoso. E uma das coisas que a OM ensina é que como você, durante essas 3 horas, passa por várias emoções e assim, de repente você tá rindo, depois chora, imediatamente depois, e você é capaz de fazer isso, significa pra mim que nós não somos nossas emoções, né? Ou seja, a gente é uma consciência maior, além disso, né? Então me ajuda muito. Sempre quando eu tô começando a entrar num estado de sofrimento, eu me lembro dou uma sacudida ali e vou em frente. É um desacoplamento, né? A gente não é nem as nossas emoções, nem os nossos pensamentos. Mas aí também seria outro podcast Boa. inteiro só pra gente falar disso. Boa. E a meditação criativa, né? Quando eu tava falando dos grupos de meditação, também já é o meu trabalho mais autoral, que a veio da Human University. E a meditação criativa é uma forma de meditar de forma criativa, de mistura a palhaçaria, mistura mindfulness, que é cultivo da presença, né? Constantemente. Heartfulness, que é consciência emocional e a possibilidade de desenvolver compaixão. E playfulness, né? Que é imaginação, improvisação e inspiração. Esse projeto é muito legal, ele tá indo bem devagarinho, mas tá indo bem gostoso, assim, sabe? Tá acontecendo. E por fim, aí, pessoa jurídica para empresa. Tô voltando, né? Depois de 20 anos trabalhando no mercado. Então, a Casa Calcaia a gente trabalhava para algumas marcas pouco conhecidas, tipo Google, YouTube, Volkswagen. A gente trabalhou para todas as Big Techs, todas as Big Car, todas as Big Phone, E aconteceu tudo aquilo por causa da atitude que eu estava perante a esse mercado. E agora eu estou voltando como? Pegando toda essa bagagem criativa que vem da Casa Calcaia, com toda essa bagagem de autolimpeza e autoconhecimento que vem desses últimos 12, 13 anos de desenvolvimento. E a gente montou, eu e o Fernando Mainardi, ele é publicitário, também facilitador de grupos, e a gente montou o Criativamente. O Criativamente é que a criatividade é um barato. Não só é um barato porque é muito legal, mas também é um barato porque dá barato, né? Quando você tem uma ideia criativa, você ativa uma química cerebral que dá um barato. Ela é, entre aspas, um narcótico do bem, né? Que não tem contraindicação. Você pode consumir em doses cavalares. E a gente tem esse treinamento onde a gente pega a equipe dessa empresa, a gente traz ferramentas, traz uma possibilidade dessas pessoas resolverem. Então, assim, você está querendo expandir o seu estúdio daqui a um ano e você está sem ideias. Então, a gente pega todo mundo da equipe, traz aqui, a gente faz um desafio de A para B e, né, depois de um tempo fazendo as práticas que vão desde as coisas mais tradicionais, desenvolvendo estrutura, e a gente também trabalha o estado criativo. O que é? Desarmar as ativações simpáticas, né? O luto ou fuga, né? Trazer de volta a pessoa do congelamento, trazer essa pessoa para uma sensação com ela mesma mais confortável, para que ela possa endereçar pensamentos divergentes, para ela sair um pouco, né, da rede semântica dela e achar novas formas de enxergar o que está acontecendo. E, na verdade, não é que a gente traz a pessoa muito bem, é mais ou menos assim, você está com uma sala cheia de caixas. O que a gente faz? A gente abre um pouquinho o espaço sabe? Você acabou de mudar, está cansado. Você vai pegar seus livros amanhã. E aí você empilhou todos eles, assim, você está cansado, você precisa dar uma descansada. Você afasta, abre um espaço e senta no meio, sabe? Isso que o Criativamente faz como diferencial, que além de toda a estrutura pro desenvolvimento criativo, a gente amplia esse estado. A gente coloca a pessoa mais apta a ter algo criativo. E esse processo está sendo super legal, a gente está com bastante sucesso. Aconteceram coisas assim, desde um team building, onde as pessoas precisavam interagir um pouco mais e falar um pouco mais, que a gente usou umas pecinhas de madeira, desde o desenvolvimento de uma plataforma digital. Não era a plataforma, né? Mas os donos da empresa fizeram um processo onde eles chegaram num briefing para o desenvolvimento dessa plataforma digital. Então, eles criaram uma coisa nova, onde tinha coisas que eles não tinham visto antes. Então, está sendo muito legal. Esse também é um projeto assim, muito de coração. E a gente ficou ali meio que embrionário 1 ano, e aí no começo desse ano ele começou a andar, e agora ele está no mercado, ele está andando, ele está rodando, e está super legal. É uma coisa que
Tô adorando voltar pro mercado depois de toda essa transição e ver com os olhos diferentes, né? Já saí do desejo maluco, né? De fama, poder e eu ser o facilitador. Não, agora eu tô de boinha, vamos lá. Pegar essas pessoas, elas têm as ideias, e aí eu ressoo e falo, pô, que legal, que potência essa pessoa tem. Eu fico feliz com a conquista dessa outra pessoa, e dessa equipe e dessa coisa. E vira um propósito mais fofinho, né? Uma coisa gostosa de ter. Que bacana, amigo. E que bom ver o seu olho brilhar, né, com isso. Eu vejo que tem acontecido esse movimento, né, de pessoas que se afastaram um pouco do mundo corporativo e que agora estão voltando de um outro lugar para poder apoiar o mundo corporativo, né, a ser melhor, né? Hoje a gente tem aí a NR1, a nova norma, né, que promove a saúde mental desde um outro lugar, mas eu ainda vejo que tem gente que não entendeu ainda. Por exemplo, tem empresa que está querendo promover saúde mental falando de doença uma vez por semana. Aí cada semana está falando de uma doença para expandir a consciência das pessoas, entende? É uma coisa importante? Claro que é, mas por que nós não vamos falar de criatividade, de coisas novas, né? De coisas que gerem hormônios da felicidade ali, né? Naturalmente as pessoas possam se sentir melhor, né? Então isso é maravilhoso. Irmão, me coloca à sua disposição aqui, o Clube da Transformação, para poder apoiar todos esses seus projetos aí da forma que você achar melhor, né? Eu quero muito participar de uma sessão dessa do Criativamente ainda, tô manifestando isso aqui, né? Então me chama lá, nem que seja de assistente lá também, entendeu? Tô junto contigo, quero muito poder ajudar a promover isso também. Quem sabe a gente faz alguma coisa aí em parceria também com o clube, que eu quero fazer novos eventos aqui também em São Paulo. E também gostaria de manifestar aqui ao vivo também uma intenção que me veio aqui também. Não sei se eu já tinha te falado isso. Mas aqui no clube a gente tem uma música, né? Você viu o Felipe Speri tocando lá, né? Que a gente fez em cocriação com ele. Que é a música do Sucesso Consciente, né? Que é a música de abertura que vocês escutam aí no podcast. Esse é o Sucesso Consciente. Então eu queria, de repente, propor você a gente manifestar, cocriar uma meditação criativa do sucesso consciente. Fechou. Juntos. Você me aceita como parceiro? Aceito com parceiro, perfeito. Então fechou, meu amigo. Vamos Vamos manifestar isso começar já. Vamos embora e vamos manifestar isso. Fechado? Fechado, perfeito. Maravilhoso, meu irmão. Olha só, gente, pra gente partir pro último bloco aqui, esteja aí com a gente que ainda tem coisa ainda até o final. Eu queria fazer duas coisas aqui. Primeiro, pedir ali pro Fê colocar uma foto. Esse podcast aqui, a gente ensaiou fazer um mini podcast lá na casa do Renato. Mas aí, como acabou sendo aqui no estúdio, que era pra ser assim, né? Depois a gente pode fazer um outro lá também. Eu pedi pra trazer uma foto de um painel que ele tem lá, que é tipo um painel da consciência. A gente tem muita coisa. Isso aqui é grande. Tá numa parede inteira ali na casa dele. E aí eu pedi pra trazer pra cá, pra trazer um pouco dessa energia aqui pra cá também. Me explica rapidinho um painel aí, que agora não vai dar pra gente começar outro podcast, né? Não, mas muito do que eu falei tá aí. E foi na pandemia que eu entendi que eu tinha acabado de voltar da Índia, tava com um monte de ideia na cabeça, tinha estudado que nem um maluco, né, um monte de coisa. Eu falei, eu precisava planificar, eu precisava ver o que eu estava sabendo. E durante a pandemia, né, começou isso porque eu estava dando aulas de meditação criativa durante a pandemia. E cada um desses post-its é uma prática que eu fui desenvolvendo, fui fazendo, fui criando, né, formas criativas de desenvolver a presença. Só que daí eu falei, poxa, deixa eu colocar um pouco da teoria que eu sei aqui também, porque às vezes, olhando para isso, eu já desenvolvo uma nova prática e vou colocando e vou trazendo, aí eu leio alguma coisa, pego, e começou a virar um... Eu normalmente fazia isso nos cadernos, né? Mas eu falei, pô, um caderno, eu preciso ficar buscando página. Agora deixa eu deixar tudo aqui colocado. E foi vindo. Então, eu acho que assim, isso daí tá lá em casa faz uns 4 anos, 5 anos. E faz tempo que ele não é atualizado, tá? Mas eu não tiro, porque às vezes eu olho, eu bato, eu relembro, eu penso, eu vejo. Às vezes eu olho isso e eu falo, nossa, cara, é quase que uma... Me ajuda a... Pô, tem alguma coisa para solucionar, né? Então, tá aqui já, entende? Alguma coisa, a base das coisas. Então, isso é a base da meditação criativa. Tem mindfulness, heartfulness e playfulness. Aqui, ó, a gente está falando de impulso, imaginação, inspiração, os 3 Is do playfulness, o que a criatividade faz, como que funciona. Tem algumas coisas que não estão aí, estão também no caderno. Como funciona o sistema do sistema nervoso autônomo lá em cima, junto com a experiência somática, um pouco como funciona a autorregulação emocional que eu trabalho, um pouco da pausa. Então, tá tudo ali.
Mas agora, Tocho, tem uma coisa que... Sabe que a gente vai abrindo mão, né? A gente falou sobre isso hoje. Uhum. E esse painel ele é muito importante para mim porque ele me ajudou muito a consolidar meu conhecimento, transbordar isso, ele que me facilitou transbordar isso. Mas você sabe que eu percebi que muita coisa que já está aí, já ficou... Como eu falei, assim, a meditação a eu não gosto mais de chamar de meditação, estou falando só porque as coisas estão mudando e as coisas estão indo. Então, eu comecei a fazer uma oração ao Deus da incerteza. Porque o que é o Deus da certeza? O Deus da certeza é aquela necessidade que a nossa fisiologia tem, nosso cérebro tem, de controlar coisas que são completamente incontroláveis, tipo a existência. Você está existindo, é incontrolável, o universo é incontrolável. Vai vir um meteoro e cair na Terra e sei lá, o Trump vai colocar 60% ou 50%, a gente não tem controle de nada. Só que o nosso cérebro de macaquinho gregário querendo sobreviver é um cérebro cheio de certeza. E o cérebro cheio de certeza vai criar um monte de nãos. Ah, não, por aqui não, é assim, né? Ele vai excluindo. O cérebro cheio de certeza vai excluindo as coisas. E essa oração ao Deus da incerteza é um sim. É um sim pelo que está acontecendo, é um sim pelo que sou chamado, é um sim. Eu não sei o que vai rolar, mas é um sim. Né? Então, isso é um sim. Mas passar por isso agora já é um sim também, né? De evoluir, de trazer e de refazer esse desenho. E tô nessa oração, essa nova religião, que é só minha, né? Não vou expandir. Se bem que seria legal, porque é isento de imposto, né? Mas a ideia é, cara, é dizer sim mesmo, um sim autêntico, genuíno para o que está acontecendo. É uma aceitação radical, e é o sim. E aí o Deus da incerteza me dá a bênção de muitas vezes, mesmo com esse cotidiano ordinário, de me trazer experiências extraordinárias só ao falar sim e ao olhar para aquela direção e ir no sim. Então, é isso que eu queria trazer, né? Fechar, porque isso foi tudo um monte de certezas e que agora eu tô devagarinho desconstruindo para ser quem eu sou agora. E pode voltar, né? Claro. Não, mas maravilhoso. Que bom que tá lá ainda, porque eu pretendo ir lá depois e a gente gravar um outro mini podcast lá e a gente falar um pouquinho mais desse quadro aí. Então aguarde aí, né? Próximo podcast com Renato Kubli. Lá no painel. Lá no painel. Vamos pegar os post-its e aí a gente vai trazendo as práticas. Sim, aqui, não tira lá não, porque a gente pode fazer tipo um pod shop lá também. É. A gente filma, coloca ali pro clube também. Acho que tem muita coisa legal pra gente fazer e nesse estado, né, de entrega incondicional. Incondicional. E por falar em entrega incondicional, aqui no clube a gente gosta de usar muitas ferramentas, né? E uma das ferramentas que a gente usa aqui é cheia de livros, é cheia de cartinhas, oráculos também. Eu gosto muito desse tarô Zen do Osho. Porque ele não é um tarô adivinhativo, né? Então é um tarô que te traz a presença. E a gente deixou aqui já as cartinhas aqui na mesa, né? E eu gostaria que a gente tivesse a experiência de tirar uma carta aqui. O que nós vamos intencionar aqui? Coerência. Coerência. Então, a carta para mostrar o caminho pra gente, né, ter coerência. E a gente significa você que tá nos assistindo aí também. Sim, o planeta, né? Vai lá, sucesso consciente, a coerência. Olha só. Paciência. Mostra lá pra eles. Paciência. Paciência. Essa carta é maravilhosa. Quer falar dela alguma coisa? Eu gosto muito porque tem esse rosto dessa mulher, assim, né? Ela tá esperando, ela cultivou uma coisa, ela tá grávida aqui, eu acho. Ela cultivou, ela tem que esperar. Nada pode ser apressado, né? Você planta uma semente, essa semente vai crescer no tempo dela. E as fases da lua aqui, sim, também, né? Quer dizer, tipo, as fases da lua vão vir. Uma hora vai ser cheia, uma hora vai ser minguante, uma hora vai ser crescente e vai acontecendo. E eu gosto muito da expressão dela, né? Uma expressão que dá uma certa... dá uma calma mesmo. Inspira, né? Ai, que maravilhoso. Posso ler um pedacinho aqui? Claro. Que eu senti aqui de ler, que eu gosto dessas mensagens aqui também que tem na carta. Vou ler aqui. Já que nós estamos com tempo, né?
Então, tem gente que fala assim também, mas ninguém assiste podcast de 2 horas. Eu falei, olha, eu não gravo isso para todo mundo. E o que a pessoa quiser assistir, ela estiver preparada para receber, ela vai receber. Né? E depois, principalmente no Clube da Transformação, eu pretendo fazer cortes, né? Dentro do próprio podcast, cada conexão, e gerar novos conteúdos de sabedoria também. Mas aqui a paciência, ó. Há momentos em que a única coisa a fazer é esperar. A semente já foi plantada. A criança está crescendo no útero, a ostra já está cobrindo o grão de areia, transformando-o em uma pérola. Essa carta nos lembra de que este é um momento em que tudo que se requer é manter-se simplesmente atento, paciente à espera. A mulher retratada na carta está justamente nessa atitude. Retratada na carta. Satisfeita, sem sinais de ansiedade, ela está apenas à espera. Ao longo de todas as fases da lua que se sucedem no alto, permanece paciente. Tão sintonizada com os ritmos da lua que quase se confunde com ela. A mulher sabe que esta é a época de permanecer na passividade, deixando que a natureza siga o seu caminho. Não está, porém, com expressão de sono, nem indiferente. Sabe que é tempo de preparar para alguma coisa importante. Trata-se de um período repleto de mistério, como as horas que antecedem o amanhecer. É um tempo em que a única coisa a fazer é esperar. E aí é maravilhoso, que eu também gosto do outro comentário que tem na outra parte, que diz o seguinte, olha. Nós nos esquecemos de como esperar. Exatamente esse automatismo leva a gente para isso. Que tudo que a gente falou, está resumindo tudo aqui. Esse é um espaço quase abandonado. No entanto, ser capaz de esperar pelo momento certo é o nosso maior tesouro. A existência inteira espera o momento certo. Até as árvores sabem disso, qual é o momento certo de florescer e de deixar as folhas caírem, e de se erguerem nuas ao céu. Também, nessa nudez, elas são belas, esperando pela nova folhagem, com grande confiança que as folhas velhas tenham caído. Ah, Deus da incerteza aí. E que as novas logo estarão chegando, e as folhas novas começarão a crescer. Nós nos esquecemos de como é esperar. Queremos tudo com pressa. Olha o sucesso tradicional aí. Trata-se de uma grande perda para a humanidade. Finalmente, em silêncio e à espera, alguma coisa dentro de você vai crescendo, o seu autêntico ser. Um dia ele salta e se transforma numa labareda. Aí a sua personalidade inteira é estilhaçada. Você é um novo homem. E este novo homem sabe o que é uma cerimônia. Este novo homem conhece os sumos eternos da vida. Bonito, hein? Eu acho que não tinha maneira melhor da gente fechar aqui, né, sim, meu amigo? Paciência. Ai, paciência. Diferente nessa... Não a paciência resignada, é a paciência iluminada. Tem aquela paciência resignada. Pô, não, paciência, né? Vai fazer o quê? Agora boa. Não, é paciência. Boa. Olha só, por isso que eu falo, valeu a pena você estar até aqui, né? Você perderia se você tivesse ido embora essa da paciência iluminada e resignada. Isso muda a vida. Muda a vida. Né? A gente nunca sabe onde vai vir um insight interessante para a nossa vida. Meu amigo, gratidão demais pelo seu tempo, pela sua energia. Né? Foi muito bom receber você aqui no Clube da Transformação. E eu queria agora fazer um check-out aí com você, né? Que você comentasse um pouquinho aí como é que foi a sua experiência de gravar esse podcast aqui com a gente e deixar uma mensagem que você quiser deixar aí para quem estiver te escutando até agora. Como eu falei, né? Que me conectar com as pessoas, eu me sinto absolutamente bem dentro da minha própria pele, do lado da pessoa, né? Não fico com dedos, pisando em ovos, nem nada. Então, o check-out é que foi uma experiência dessa. Estou me sentindo muito em casa, muito acolhido. E isso me dá uma sensação muito boa, muito legal. E admiro muito o trabalho de trazer ferramentas, trazer o que o Clube da Transformação tem como desígnio, né? Como proposta. E o sucesso consciente também. E gostei do sucesso consciente, né? Ser um sucesso coerente, um sucesso que mais ajuda do que atrapalha. Então, tô saindo feliz, tô saindo... transbordei mesmo, pude falar exatamente livre. E isso também é gostoso. A gente interagiu, você trouxe bastante coisa para mim, então a gente somou um monte de conhecimentos, isso foi também legal. E só tenho a agradecer. Poxa, muito bom mesmo. Meu irmão, gratidão.
agradeço. Saio aqui também radiante, porque foi muito bom compartilhar contigo também. E eu vejo que a diferença é essa, né? Quando a gente troca alguma coisa com alguém, você fica com uma coisa e eu fico com outra. Quando a gente compartilha, cada um de nós tem as duas. Né? E essas duas juntas vão multiplicar e vão gerar muitas outras, né? Sim. E eu espero que você tenha aproveitado aí, meus queridos amigos e amigas, né, do Clube da Transformação. Agradeço mais uma vez aqui, né, a toda essa equipe aqui da Vocatio, né, ao Fê, a Júlia aqui pela paciência e pela paciência que eles tiveram de ficar aqui 2 horas aqui quase com a gente, né? Espero que tenha sido bom para vocês também. Espero que vocês tenham desfrutado aí, aproveitado também, assim como eu aproveitei. E até a nossa próxima conexão do podcast Sucesso Consciente. Se inscreva no canal se você não se inscreveu e deixa seu comentário aqui pra gente, como é que foi essa experiência pra você também. Valeu. Arrou. Obrigado, Tocho.